Você sabe quais são considerados os 20 melhores jogos do PlayStation da década passada? Eu conto pra você. Me acompanhe até o final para conhecer todos da lista e ver se o seu preferido está aí. Fazer uma lista de melhores jogos é sempre um desafio, pois temos que levar em conta o quão bem-sucedido ele foi, sua qualidade técnica e também a diversão, claro. Sendo este último muito subjetivo, não é mesmo? Por isso, se você é fã do PlayStation e quer ficar por dentro dos melhores games lançados para a plataforma, confere a lista a seguir. E não fique triste porque não tem nenhum jogo do PlayStation 5 na nossa lista. É que ele foi lançado em 2020 e com tão pouco tempo de vida, ainda não dá para fazer uma lista com os melhores jogos para ele, né? Nossa lista não está em ordem nenhuma de preferência. Então bora conferir os melhores? Já ia me esquecendo. Eu pedi para minha amiga Jenny me ajudar com os nomes dos jogos em inglês, tá bom? Então vamos lá? The Last of Us Remastered. Conhecido como um dos melhores jogos do PlayStation 3, para esta lista veio a versão remasterizada, justamente por pegar um clássico e colocar gráficos levemente melhorados no PlayStation 4. Sendo uma experiência bem cinematográfica, o game é indiscutivelmente bem feito em todos os pontos, chegando a ter cenas que podem arrancar muitas lágrimas dos jogadores. Shadow of the Colossus. Originalmente lançado para o PlayStation 2, esse game é considerado uma obra de arte, levando muitos a questionarem se os videogames também poderiam ser considerados expressões artísticas. Seu relançamento para o PS4 em 2018 causou grande alvoroço. Com excelência gráfica, forte poder emocional e uma interatividade única, este é, sem dúvidas, um dos melhores jogos do PlayStation. Vale destacar que a trilha sonora também é excelente e todas as batalhas, sem exceção, são memoráveis. God of War. Dessa vez a mitologia grega sai de cena, e entra em seu lugar a mitologia nórdica, considerando os eventos de God of War 3. Ele mantém todos os elementos que fizeram sucesso nos anteriores, como combates violentos, enigmas, sessões de plataforma, mas com algumas novidades na jogabilidade. Este é um excelente exemplo de como atualizar uma fórmula fazendo mudanças bem significativas, mas sem deixar de ter a essência que faz a franquia ser amada pelos jogadores. Marvel's Spider-Man, considerado por boa parte do público como o melhor jogo do Homem-Aranha já produzido, Spider-Man para PS4 é um jogo de mundo aberto, que consegue capturar com maestria o universo do herói. Apesar de não trazer inovações para o gênero mundo aberto, ele traz tudo o que faz sucesso dentro deste segmento, mostrando um trabalho bastante competente dos desenvolvedores, que se esforçaram para entregar uma experiência de excelência aos jogadores. O game foi elogiado no mundo inteiro pela jogabilidade, gráficos e pela história. Horizon Zero Dawn. Este é mais um jogo de mundo aberto, porém te colocando em um futuro pós-apocalíptico. Nada no game parece superficial, com uma história densa, mas ao mesmo tempo fácil de entender. Uma estética riquíssima, combates desafiadores, porém justos com o jogador. E até mesmo a dublagem do game é bastante profissional. Alcançando quase 8 milhões de cópias vendidas, este se tornou um dos jogos mais bem-sucedidos comercialmente do PS4. Uncharted 4: A Thief's End. O último capítulo da história de Nathan Drake é mais um game que não inova tanto, mas pega todos os elementos que fizeram sucesso ao longo dos jogos de Uncharted e melhora o que importa. Aqui temos um dos melhores jogos do PlayStation 4. Tudo no game é grandioso, desde os gráficos até a construção dos personagens, além da história ser muito envolvente, e ter um desfecho daqueles de cair o queixo de qualquer jogador. Com excelente fluidez, ação, enigmas e história muito bem combinadas, a trama consegue se destacar dentro da própria série Uncharted, que já é conhecida por ser uma das melhores nesse segmento.
O game vendeu mais de 15 milhões de cópias, se tornando o jogo mais bem-sucedido comercialmente do PS4, além de ter conquistado inúmeros prêmios. Gravity Rush 2. Apesar de receber boas notas dos canais especializados, ele não rendeu tanta repercussão em termos de público, mas é considerado um grande salto, quando comparado ao primeiro game lançado para o PS Vita. A história vai se desenvolvendo de tal forma, que envolve bastante o jogador, além de ter mecânicas únicas, um mundo bem imaginativo e um estilo anime, bem característico das produções japonesas. Ele é uma mistura de ação com elementos de RPG e evolução de personagem, sendo difícil defini-lo em uma única categoria. Outro ponto de destaque são os chefes, todos muito criativos e com um nível de dificuldade elevado, porém justo para o jogador. Bloodborne. O Dark Souls da era vitoriana, porém cheio de identidade própria, ele entra facilmente em qualquer lista de melhores jogos do PlayStation. Mesmo não sendo perfeito, ele tem méritos suficientes e apresenta diversas novidades para o gameplay de Dark Souls, não sendo apenas mais um jogo genérico. Com muitas horas de conteúdo, inúmeras missões, conquistas, e muito caprichado em praticamente todos os pontos. Journey. Clássico dos jogos indie, esse game é mais um daqueles jogos difíceis de traduzir em palavras, por transmitir uma experiência bastante única e diferente. Em Journey você controla uma figura encapuzada por um vasto deserto, viajando rumo a uma grande montanha ao longe. Mesmo com uma premissa aparentemente simplória, o game tem uma direção excepcional, e é bastante inovador, além de que sua trajetória pode fazer muitos chorarem. Somente jogando para entender o porquê é tão bom, e não falaremos mais sobre ele para não dar spoiler. Recebeu muitos prêmios e é considerado por muitos como o melhor jogo do ano de seu lançamento. Infamous Second Son. Este é o terceiro título da série Infamous, e é considerado um dos melhores da série. Bastante frenético, ele tem como diferencial as escolhas morais, que definem diretamente como será a história, levando em consideração se você será mais do bem, ou do mal. Apesar de ser um típico jogo de ação e aventura, ele é bom o suficiente para estar nesta lista, por trazer uma experiência divertida. O grande destaque são os gráficos, que para a época de seu lançamento, 2014, estavam muito acima da média de seus contemporâneos. Yakuza 6, The Song of Life. Mais um dentre os vários clássicos da SEGA, a série Yakuza sempre foi um fenômeno no continente asiático, porém demorou um pouco para ter a mesma aceitação no ocidente. O Yakuza 6 é um jogo de ação e aventura, e mais uma história envolvendo a máfia japonesa. Mas os grandes destaques são os visuais extraordinários do game, e todo o clima de conclusão da história. God of War 3 Remastered. Lançado originalmente para o PS3, a versão remasterizada do God of War 3 para o PlayStation 4 só demonstra o quanto o game continua com visuais lindos, mesmo vindo de uma geração anterior. Nesse game vemos o Kratos buscando vingança contra todos os deuses do Olimpo. Para muitos fãs da trilogia original, este é o melhor game da série. Persona 5. E mais uma vez a SEGA entra na lista, desta vez com o Persona 5. Este game é o mais bem-sucedido comercialmente da série, e é o responsável por levar a franquia para uma grande audiência, não só os amantes de JRPG, tendo um visual bem distinto quando comparado aos outros da lista, e personagens bastante carismáticos. Aqueles que gostam de um bom jogo de RPG japonês não podem perder. Death Stranding. Este jogo ficou nos dois extremos durante as prévias. Uma parte do público estava muito entusiasmada, por ser um jogo do lendário Hideo Kojima, o mesmo de Metal Gear Solid e de Snatcher, enquanto outra parte não parecia se interessar, pois os trailers mostravam o jogo aparentemente tedioso. O resultado final é de um jogo imersivo, com bastante variedade e uma história bem desenvolvida. Para os padrões dos games ocidentais ele pode ser bastante lento,
mas aqueles acostumados com os jogos japoneses, como JRPGs, muito provavelmente curtirão esse game. GT Sport, provavelmente o melhor jogo de corrida do PS4, este é um game da série Gran Turismo, focado no modo multiplayer online. Apesar de ter menos carros e pistas que alguns títulos anteriores, e ter necessitado de diversas atualizações, depois disso ele pôde brilhar como deveria. Chama bastante atenção o modo VR, que coloca o jogador em um sistema de realidade virtual, para que você tenha uma experiência de estar dirigindo um carro pelo lado de dentro. O game é uma boa evolução da série Gran Turismo. Street Fighter V. Este foi outro título que também não começou muito bem, com poucos personagens e um modo para um jogador bem minimalista, focando quase que exclusivamente no multiplayer, fora o desempenho online, que no início também não foi dos melhores, com muitas quedas e instabilidade. No entanto, este é mais um caso em que as atualizações fizeram o game brilhar, e praticamente todos os problemas foram corrigidos. Com as mecânicas consideradas das melhores da série, jogabilidade fluida, dinâmica e com a cara de um Street Fighter, consegue inovar e manter a tradição na medida certa. Ratchet & Clank. Este game de 2016 é ao mesmo tempo um remake e uma releitura do jogo lançado originalmente para o PS2, se conectando diretamente com o filme lançado também em 2016. Foi uma aposta no gênero plataforma, em uma época em que esses games estavam em baixa, se resumindo a alguns pequenos títulos, ou games como Sonic e Mario, que permanecem com seus lançamentos anuais. Com um excelente trabalho, e com todos os elementos de um bom jogo do gênero, com bastante corre e pula, destruição de inimigos e superação de obstáculos. The Last Guardian. Desenvolvido pela mesma equipe de Shadow of the Colossus, este game ficou em produção por quase 10 anos, e era chamado de sucessor espiritual do jogo citado. Sendo bem recebido, ele tem as mesmas virtudes de seu irmão mais velho, excelente história e visuais lindos, com personagens carismáticos e transmitindo uma boa experiência no geral. Vale dizer que ele foi nomeado para inúmeros prêmios de Jogo do Ano pelos mais diferentes canais. Persona 4 Golden. Sem dúvidas, o Persona 5 é o game mais famoso da série Persona, mas podemos dizer que o quarto episódio foi o responsável por pavimentar o sucesso da série. A edição Golden é uma espécie de Persona 4 turbinado, com novos personagens, novas cenas, nova dublagem, músicas e mecânicas repaginadas, transmitindo uma experiência nova, mesmo que ainda continue sendo Persona 4. Mais um clássico da SEGA com bons personagens, boa jogabilidade e todos os elementos que fazem um bom JRPG. Detroit: Become Human. Este é mais um game que vem para repaginar os antigos jogos do tipo a ponte e clique, chamando a atenção principalmente pela narrativa e pelos gráficos impressionantes. Questionamentos sobre o sentido da vida e muita filosofia são transmitidos ao jogador de modo orgânico, sem parecer caretice ou forçado. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E conta pra mim aí nos comentários qual é o seu jogo preferido. Obrigada e até a próxima! E não se esqueçam, sejam sempre curiosos.